Olá, boa noite a todos. Para nós é um prazer enorme estarmos juntos novamente para algumas reflexões sobre o legado de Allan Kardec na doutrina espírita, já que nós somos estudantes da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E esse eminente professor das cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física lecionava no Liceu Polimático de Paris, em 1831. E ainda fez aparecer a gramática francesa clássica. Em 1849, encontramos sua obra muito apreciada, seus cursos que depois foram publicados. Esses ditados normais dos exames na municipalidade na Sorbona, ditados especiais sobre dificuldades ortográficas. Allan Kardec, que o seu nome verdadeiro é Hippolyte Léon Denisard Rivail, seu nome verdadeiro, nasceu em 3 de outubro de 1804. Esse professor emérito, autor pedagógico de renome, discípulo de Pestalozzi, que em 1854 é convidado por um amigo de mais de 25 anos a conhecer os fenômenos das mesas girantes. Afirma Leon Denis no livro Seara do Bem, de Divaldo Franco. Com a chegada de Allan Kardec com o Espiritismo, renasceu o cristianismo primitivo. Estabeleceram-se as comunicações espirituais e a revelação estuou no mundo das letras, das artes, da filosofia, da ciência e da fé. Essa afirmação de Leon Denis é porque o Espiritismo codificado por Allan Kardec é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Ele, o Espiritismo, nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. Ele é como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegado para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque ele é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes dos céus, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada disso ensina o contrário do que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa, explica em termos claros, a par de toda a gente, o que foram dito apenas em forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e prepara a realização das coisas futuras. Sendo assim, o Espiritismo é uma obra do Cristo Jesus, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e se prepara o reino de Deus na terra. E quem nos afirma isso, que a doutrina espírita é a doutrina do Cristo, é Emmanuel, no seu famoso livro Religião dos Espíritos. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado.
em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria como duas forças que são, marchando combinadas. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo não só dos hebreus, como também conhecido dos povos pagãos. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer a solidariedade, a fraternidade. E é importante frisar que Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Então, nós precisamos entender que a revolução que se apresenta agora é, antes de tudo, moral, como nos alerta Fenelon, no Evangelho, capítulo 1, item 10. Diz ele, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. E Santo Agostinho, que é um dos pais da Igreja, é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Diz lá no Evangelho, capítulo 1, item 11, que ele se manifesta por quase toda parte. Como vários outros espíritos foram arrancados ao paganismo, ou melhor, à inquiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. E a ciência propriamente dita como ciência é, pois, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Ela, a ciência, não tem que se ocupar com isso, e seu julgamento, seja qual for, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Porque o espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir abstração feita de sua qualidade de sábios. O espiritismo está todo inteiro na existência da alma e no seu estado depois da morte do corpo físico. E as perguntas são muitas que fazem. Para que serve o estudo do espiritismo? Respondemos, para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Sendo o mundo espiritual formado pelas almas daqueles que viveram, resulta da sua admissão à prova da existência de alma e sua sobrevivência. As almas que se manifestam nos revelam suas alegrias ou seus sentimentos. Segundo modo, porque empregaram o seu tempo quando estavam aqui na Terra num corpo físico. Na vida terrena, nisto temos as provas das penas e das recompensas futuras. Descrevendo-nos o seu estado e situação, as almas ou espíritos retificam as ideias falsas que faziam da vida futura e, principalmente, acerca da natureza e duração das penas. É nesse estudo aprofundado que vamos descobrir a importância que se dá aos bens materiais que excita a cobiça, a inveja, o ciúme e as mazelas todas, mais os vícios que nos prendem ao sofrimento. Com a certeza no futuro, o homem espera e se resigna. Com a dúvida, perde a paciência, porque nada espera do presente. A demonstração da existência do mundo espiritual que nos cerca e da sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das forças da natureza e, por conseguinte, a chave de grande número de fenômenos até agora incompreendidos, tanto física como moral.
E com o auxílio da lei espírita, o horizonte da ciência vai se alargar. Se alargará, com certeza, como se alargou com a lei da gravitação. Quando do alto de suas cátedras os sábios proclamarem a existência do mundo espiritual e a sua participação nos fenômenos da vida, eles infiltrarão na mocidade o contraveneno das ideias materialistas, em vez de predispô-la à negação do futuro. Afirma-nos Joana de Ângeles, no livro Palavra de Luz de Divaldo Franco. Com Allan Kardec, aprendemos que as palavras da verdade, impregnadas de lógica invulgar, são alicerces para a edificação das vidas que adotem como regra de comportamento. E vai mais adiante. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência, as quais, funestas, só são as que se deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha a ideia da divindade que não compreende que assimilar às leis da natureza que a ciência revela é glorificar Deus em suas obras. E é importante porque o espírito Viana de Carvalho nos informa através do livro Reflexões Espírita, diz ele, que o livro dos Espíritos, desse modo, não é apenas a pedra angular sobre o qual se ergue a doutrina espírita, mas também é o tratado de robusta estrutura para orientar a economia, a sociologia, a psicologia, a embriologia, a ética, a biologia, a fé, cujos fundamentos dessas ciências necessitam da preexistência e sobrevivência do ser inteligente, que é o espírito, que o espiritismo comprovou e tornou acessível a todo examinador consciente e responsável. E dá para entender isso, essas afirmações, quando Emmanuel nos fala através da psicografia de Chico Xavier. Convençamos-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. E ele continua, Emmanuel, explicando que é preciso cristianizar a humanidade, é uma afirmação que não padece dúvida, diz ele. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir o bem de todos, para que não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e negação. Disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo, sol eterno de nossas almas. Então, meus irmãos, o legado kardeciano, esse missionário do amor, da paz mundial, codificou a doutrina espírita e nos possibilitou entendermos quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos quando desencarnarmos. Essa é a importância do que Kardec nos deixou para todas as religiões, para o futuro da humanidade. E quem afirma é Leon Denis. Um dia todas as religiões virão até o Espiritismo para entender o mundo espiritual, porque Kardec nos ofertou o livro dos médiuns, que é a bússola para adentrarmos o mundo espiritual com segurança,
para estudarmos com segurança, para entendermos a nossa vida que será depois da morte do corpo, que é apenas um veículo emprestado pela misericórdia infinita. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, nos apresenta várias oportunidades e afirmações dizendo que o estudo é fundamental, que é necessário um estudo longo, aprofundado, com diretrizes seguras e objetivas. E é isso que as casas espíritas federadas nos apresentam. A oportunidade de estudarmos a doutrina dentro da lógica, da razão, da coerência e entendermos as afirmações de Jesus que até então, sem a doutrina espírita, nem todos conseguimos entender. E o Espiritismo vem tirar o véu dessas afirmações do Cristo. Vem nos possibilitar a oportunidade de adentrar o seu pensamento, de entendermos por que é fundamental em nossas vidas o caminhar com Jesus, assistido pelos benfeitores amigos, que é uma questão de sintonia nossa que nem sempre conseguimos ter essa sintonia boa. Muitas vezes temos uma sintonia má pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pela nossa rebeldia, pelo nosso orgulho, pelos nossos vícios, pelas nossas deficiências morais. Mas a proposta do Espiritismo é educacional. É propiciar esse homem que está reencarnado agora, nesse mundo que passa por grandes transformações e que a maior dela é a moral que está acontecendo, segundo nos afirma Kardec na Gênesis capítulo 18, o momento que estamos vivendo é de transformação moral. Esse mundo passará de expiação e prova para regeneração. Então é preciso ter consciência do que estamos fazendo na Terra. É preciso ter consciência que eu sou espírito, que estou num corpo temporário e que essa escola chamada Terra me propicia a oportunidade de me esclarecer, de me orientar, de progredir, de tomar consciência como filho de Deus que nós somos. E Jesus, que é o nosso irmão mais velho, que é o amigo de todas as horas, que é o sol eterno de nossas vidas, que é o governador da terra, nos dá a sublime oportunidade de entrarmos em seus caminhos pelo conhecimento, pelo estudo e, é claro, pela força de vivenciarmos a doutrina espírita para a nossa evolução espiritual. Os caminhos são difíceis? Ah, são. E como são difíceis? Os nossos vícios de reencarnações passadas, em cada reencarnação temos uma entidade, em cada reencarnação que tivemos um corpo diferente, enfrentamos dificuldades, enfrentamos todos os nossos vícios morais, ainda estão lá que precisamos resgatar, que precisamos mudar, e mudar, como diz a doutrina espírita, não é a mudança de móveis, não, é atitudes comportamentais, educar o pensamento, como nos fala o espírito Spinelli no último livro do Divaldo, No Mundo de Regeneração. É preciso aprender a pensar, é necessário qualificar os pensamentos, para daí, a partir desse modo, a partir dessa qualificação, mudar os nossos hábitos, mudar as nossas atitudes e entrarmos na proposta de Jesus. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Eu sou o pastor, e nada vos faltará. Que todos tenhamos muita paz, hoje e sempre, e que os benfeitores amigos abençoem os nossos lares, sob os auspícios do Pai de misericórdia e amor, que Jesus afirmou: eu vou para meu Pai, vosso Pai. Sendo assim, somos filhos do Altíssimo, e Jesus é o nosso irmão mais velho, que nos ama e por amor esteve junto a nós para mostrar como vivenciar o amor do Pai infinito. Luz e paz a todos.